Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Do Evangelho segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os discípulos e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de São Marcos nos dá esta informação de que Jesus causou um impacto diante dos seus familiares. Isso quer dizer que a sua missão não cumpria requisitos que estavam conforme a expectativa das pessoas. O que quer dizer que Jesus, então, realmente causou impacto. E o impacto que chegou a incomodar até mesmo os seus familiares. A sociedade do tempo de Jesus era muito centrada na vida familiar. E quando digo vida familiar, não é apenas o pai e a mãe, mas a família de uma maneira mais ampliada, com os parentes, os tios, os primos. Então a casa, a família, representava uma instância muito importante na vida de uma pessoa. É por isso que o Evangelho menciona que quando Jesus volta para Nazaré, ele causa aquele impacto também, porque as pessoas ficam admiradas, eles o reconhecem. Seu pai não é José, sua mãe não é Maria, seus irmãos não são estes aqui, não moram entre nós, quer dizer, os seus parentes. A sociedade familiar do tempo de Jesus era muito forte, tinha uma influência muito grande. Então, Jesus teve verdadeiramente um impacto diante dos seus familiares. O resultado disso, de uma certa maneira, isso é um modo de dizer aqui, Jesus envergonhou seus familiares. Eles se preocuparam, se sentiram responsáveis, temeram que ele estivesse fora de si. E por isso foram atrás dele, como diz o Evangelho de hoje, para agarrá-lo. É esta informação do Evangelho de São Marcos que vai mostrar, um pouquinho à frente ainda neste capítulo, aquele episódio dos parentes de Jesus estando fora da casa e mandando chamá-lo. Ao que ele responde: quem é minha mãe e meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são estes, os que fazem a vontade do Pai. Então isso mostra um certo rompimento de Jesus com a sua família no que diz respeito às expectativas dele. É claro que depois a gente, lendo o Novo Testamento, os Atos dos Apóstolos sobretudo, a gente vai perceber que também alguns familiares de Jesus também estiveram presentes na missão da igreja. Por exemplo, Tiago é chamado o irmão do Senhor. O irmão do Senhor, naturalmente, é um parente de Jesus, alguém da sua família que também exerceu a missão em Jerusalém, como se fosse lá o bispo de Jerusalém. Ele é, como diz o texto dos Atos, é justiçado, é morto. Então, Herodes mandou matar Tiago, o irmão do Senhor. Nesse sentido, é um de seus parentes. O que, no dizer de Jesus, não é um privilégio. Os meus familiares não são propriamente aqueles que são da minha raça, do meu sangue. Os meus verdadeiros familiares são aqueles que fazem como eu, fazem a vontade do Pai. E com isso ele coloca um outro laço, uma outra relação, muito mais importante que os laços de sangue com ele. Nós sabemos muito bem que isso várias pessoas disseram, vários autores já disseram, que mais importante, por exemplo, para sua mãe Maria, não foi ter sido sua mãe, mas foi ter sido sua discípula. Não foi tanto ter gerado Jesus no ventre, mas tê-lo gerado no coração.
Foi isso que a levou a dizer sim ao anjo, à vontade do Pai, faça-se em mim segundo a tua palavra, e é, portanto, então, a fé de Maria que a levou a conceber. Portanto, Maria, mais do que somente a mãe do Senhor, que ela era realmente, ela era também a primeira discípula, a primeira cristã, um modelo para a igreja e para os cristãos. Mas no trecho que nós ouvimos, então, São Marcos põe em evidência este contraste que Jesus causou na vivência da sua missão. Ele causou um impacto na sociedade do seu tempo, também entre os seus familiares. A sua missão causou estranheza a muitos. E aqui mais uma vez a gente vê então que São Marcos mostra o mistério deste ser humano, a humanidade de Jesus, um ser humano extraordinário, sobre quem se pergunta quem é ele, para depois chegar à conclusão, ele é o Filho de Deus. Para nós também, isso nos recorda que, para além das nossas referências, mesmo familiares, sociais, existe também para nós um desígnio divino. Deus também é para nós alguém que nos move a dar passos, passos que muitas vezes contrastam com a expectativa das pessoas. E na serenidade de quem sabe discernir verdadeiramente a vontade do Pai, nós encontramos também a coragem de muitas vezes romper com as expectativas das pessoas, às vezes até dos nossos próprios familiares. Rezemos. Deus eterno e todo-poderoso, que governais o céu e a terra, escutai com bondade as preces do vosso povo e dai ao nosso tempo a vossa paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia. Fiquem com Deus.